o apóstolo Pedro disse que algumas coisas que Paulo havia escrito eram difíceis. Se para Pedro, apóstolo, e que podia facilmente tirar uma dúvida com Paulo já era difícil, quiçá para nós, para mim que não sou nem apóstolo e também não tenho acesso a Paulo para tirar dúvidas. E talvez esse tenha sido um dos sermões que eu mais tenha lembrado do que Pedro disse, que algumas coisas que Paulo fala realmente são difíceis. Que o Senhor nos dê iluminação do seu Espírito para que possamos entender fielmente o que diz na sua palavra. Gálatas capítulo 5, dos versículos 1 ao 15, diz assim o Evangelho do Senhor Jesus. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. De novo, declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Vamos ao Senhor em oração. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade, pelas tuas infinitas misericórdias que se renovam a cada manhã. Fala, Senhor, ao nosso coração nessa hora. Ilumina a nossa mente, abra o nosso coração. E que o teu Espírito Santo aplique essas verdades à nossa alma. E que tudo, Senhor, possa redundar em glórias a Ti. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Aos amantes do futebol, hoje é um dia muito legal. Hoje é dia de Grenal. Aliás, o Grenal está acontecendo nesse exato momento. E, naturalmente, os colorados estão torcendo para o Inter, sem entrar muito no mérito, campeão do mundo FIFA. Gremistas estão torcendo para o Grêmio. E torcer por um, necessariamente, é rejeitar o outro. Torcer para os dois, não dá. Amar os dois times, não tem como. E quando a gente analisa mais um pouco no detalhe algumas coisas da nossa vida, a gente vai perceber que há várias coisas na nossa vida que funcionam dessa mesma forma. Que ao tomarmos a decisão por alguma coisa, nós estamos automaticamente rejeitando tantas outras. Não posso, por exemplo, comer X todos os dias e ao mesmo tempo esperar que eu emagreça. As duas coisas juntas, não dá. Eu não posso ser um bom esposo e frequentemente ser ríspido com a minha esposa, desonrá-la. As duas coisas juntas, não dá. Eu não posso projetar passar num bom concurso público e ao mesmo tempo não abrir um livro para eu me capacitar. Essas duas coisas juntas, não dá. Agora, o que o Grenal, o que essas outras coisas que a gente disse tem a ver com um texto que a gente leu? Tem tudo a ver. Elas revelam que há realidades
por detrás das nossas decisões, que elas simplesmente não andam juntas. Que qualquer escolha que a gente venha fazer na vida, dizer sim para algo, ao mesmo tempo é dizer não para tantas outras coisas. E se isso já é um assunto sério, nas coisas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, quanto mais quando a gente fala da eternidade. Se não dá para ser colorado e gremista ao mesmo tempo, se não dá para a gente comer descontroladamente e esperar perder peso ao mesmo tempo, se não tem como eu esperar ser aprovado num concurso público sem estudar ao mesmo tempo, Paulo nos ensina aqui que também não tem como eu confiar na graça de Deus e no meu desempenho ao mesmo tempo. E que é loucura eu presumir que essas duas coisas podem andar juntas. Esse texto nos ensina que não tem como a gente ser crente em Jesus e ao mesmo tempo a gente ser legalista. Esse texto nos ensina que não tem como eu dizer que amo ao Senhor e ao mesmo tempo eu levar uma vida segundo as minhas paixões, segundo as minhas inclinações, segundo os meus desejos. Essas duas coisas juntas não dá. E talvez esse texto aqui que a gente leu seja o trecho mais direto, seja o texto mais claro de que ou somos uma coisa ou outra, mas a gente vem percebendo no decorrer das exposições que esse é o tema que atravessa toda a carta de Paulo aos Gálatas, que o tempo todo Paulo está martelando sobre a suficiência de Cristo para a salvação. O tempo todo Paulo vem martelando sobre a verdade de nós vivermos de modo digno dessa salvação. De que qualquer acréscimo à obra de Cristo não é um passo mais profundo na nossa espiritualidade, mas isso, inevitavelmente, significa rejeitar a graça do Senhor. As duas coisas juntas também não dá. Lembremos do argumento mais recente, quando Paulo recorreu à história de Agar e Sara. A gente viu essa história no detalhe na nossa última exposição aos Gálatas, onde Deus havia prometido a Abraão um filho, só que o Abraão já era velhinho, a sua esposa Sara, além de idosa, era também estéril. É óbvio que para a promessa se cumprir seria por intervenção direta de Deus. O problema é que o tempo foi passando e a Sara não engravidava. Convenhamos que esperar nunca é fácil. Esperar nunca é simples. Foi difícil até mesmo para o Abraão, nosso pai na fé. Então surge aquela ideia alternativa, onde Sara propõe que Abraão tivesse um filho por meio de Agar, sua serva. O Abraão concordou, Agar engravidou, e sim, a gente viu, o filho nasceu, Ismael nasceu. Mas Ismael não foi o filho da promessa. Por isso que Agar representa essa tentativa de a gente tentar ajudar a Deus, de tentar forçar o cumprimento da promessa, de a gente tentar assegurar por meios humanos aquilo que só Deus pode realizar. Agar representa o caminho da autossuficiência. O tempo passou, ainda levou 14 anos, Abraão já mais velhinho ainda, 100 anos, nasce filho, Isaque, o filho da promessa, esse sim, agora de Sara. E Sara representa o caminho da promessa. O caminho do Deus que age graciosamente em favor de pecadores incapazes como Sara e Abraão. E Sara é então a mulher livre, cujo filho nasceu não por força humana, mas por atuação divina. Sara representa aqueles que abriram mão da autossalvação e descansaram na ação soberana de Deus. E é exatamente essa diferença que Paulo explora. O ponto que Paulo quer trazer é muito claro. Ou nós somos filhos de Abraão por meio de Agar, ou nós somos filhos de Abraão por meio de Sara. Ser filho das duas mães ao mesmo tempo também não dá. Então, assim como não tem como eu ser colorado e gremista ao mesmo tempo, não dá para eu ser livre e escravo ao mesmo tempo. Não dá para eu amar ao Senhor e querer obedecer os seus mandamentos e levar uma vida definida pelo pecado ao mesmo tempo. Não dá para eu querer descansar na graça se frequentemente as minhas ações mostram que eu confio nas minhas forças mesmo. Essas duas coisas juntas, não dá. Então esse texto, ele é muito claro.
Ou você é crente e livre, ou você é escravo e legalista. As duas coisas juntas também não dá. E é precisamente em cima dessa verdade que Paulo quer chamar de novo a atenção dos Gálatas. Paulo deseja que eles não apenas percebam os contrastes entre um caminho e outra, entre uma escolha e outra, mas que eles também considerem o destino de cada um desses caminhos e que a escolha de andar em um automaticamente significa recusar o outro. A boa notícia é que para os que caminham o caminho da graça, para os que trilham o caminho da graça, esse caminho da dependência exclusiva do Senhor, o intuito de Paulo é oferecer segurança. O intuito de Paulo é dizer que esses mesmos, esses não precisam penar ou ter medo por condenação alguma, porque esses que andam pelo caminho da graça foram justificados por Cristo, e esses encontram perdão no Senhor e experimentam também a verdadeira liberdade. Olha o que diz o versículo de número 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Meus irmãos, isso daqui é o coração da mensagem. Paulo está resumindo toda a carta nesse versículo, de que o evangelho não é apenas o perdão dos nossos pecados, mas que o evangelho também é a nossa libertação. Essa libertação que efetivamente aconteceu na nossa vida no momento da nossa conversão, quando nós fomos convertidos a Cristo, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós cremos no Senhor Jesus, nesse momento. Exatamente nesse momento nós fomos justificados gratuitamente pela fé. Nesse exato momento os nossos pecados são perdoados e nós também somos libertos. Nós somos a partir desse momento verdadeiramente livres. E isso só é possível porque Cristo morreu na cruz. Porque na cruz Cristo assumiu toda a nossa culpa. Porque na cruz, Cristo assumiu todo o nosso débito, toda a nossa dívida. Ele assumiu ali todos os nossos pecados, tomando para si, suportando a ira de Deus que deveria recair sobre toda a humanidade, mas sobre o seu povo. Jesus absorve a ira do Senhor, bebendo até a última gota do cálice da ira, para que a justiça de Deus fosse plenamente satisfeita. Então, a grande missão de Jesus também é uma operação de resgate, para conferir ao seu povo a verdadeira liberdade. Para que, de fato e eficazmente, sejamos livres, livres da culpa, livres da condenação eterna, livres do domínio do mundo sobre nós, livres de nós mesmos, dos nossos impulsos, inclinados ao mal, para nos livrar da nossa alma amargurada, para transformar esse nosso coração de pedra. Jesus morre na cruz para nos arrancar do império das trevas, desse regime de escravidão, quebrando todas as correntes que antes nos prendiam, para que agora, em Cristo e por Cristo, possamos servir ao nosso bom Deus com liberdade. Em Cristo nós somos plenamente livres. Em Cristo nós experimentamos uma real e profunda liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Por isso, ainda no versículo 1, Paulo diz assim: permaneçam firmes. E por que Paulo diz isso? Porque justamente essa liberdade, na mão dos Gálatas, estava fragilizada. Essa liberdade na mão dos Gálatas estava ameaçada. Embora o crente não perca a salvação, a nossa liberdade ela pode se tornar frágil nas nossas mãos. Como foi orado na nossa oração de confissão de pecados. Por conta da nossa natureza, nós ainda pecamos. E muitos desses nossos pecados, eles nos envolvem, eles nos acorrentam. E eles fragilizam essa liberdade que Cristo conquistou na cruz. E essa liberdade é fragilizada não porque Jesus tenha falhado em seu resgate, mas porque facilmente nós nos deixamos seduzir por velhas correntes. E há muitas coisas, meus irmãos,
que ameaçam a nossa liberdade. A gente precisa vigiar o nosso coração para que o nosso coração não volte a negociar com aquelas coisas pelas quais Cristo já nos libertou. E essas velhas correntes, elas não são apenas sistemas externos a nós. Podem ser culpas mal resolvidas. Podem ser medos. Pode ser necessidade de aprovação. Pode ser pecados não confessados. Pode ser vícios. Todas essas coisas e mais um monte de coisa ameaçam a nossa liberdade. E a única forma de a gente resistir a essas velhas correntes, Paulo diz, é permanecermos firmes. Essa palavra Paulo usa do contexto militar e traz a ideia de um soldado que guarda a posição, de um soldado que está em profundo estado de alerta. Ele está pronto para resistir a qualquer ataque inimigo. Como agora eu me preparo para resistir às investidas de Satanás na minha vida? Como que eu me preparo para resistir aos impulsos e desejos da minha alma? Permanecendo firme. Permanecendo firme no Evangelho. É eu cravando uma cruz todos os dias em todas as áreas da minha vida. É eu lembrar todos os dias que a nossa aceitação diante de Deus foi assegurada por Cristo Jesus. É eu ter a minha mente definitivamente cativa às Escrituras. Meus irmãos, a nossa mente precisa absolutamente estar cativa às Escrituras. Não é ter a mente cativa ao que o meu influencer favorito diz. Não é eu ter a minha mente cativa ao que o meu amigo de confiança diz. Não é eu ter a mente cativa sequer a que eu falo e prego neste púlpito como pastor de vocês. Mas tudo aquilo que eu faço e falo deve estar submetido ao escrutínio das Escrituras. A nossa mente, meus irmãos, precisa estar totalmente, absolutamente, definitivamente cativa às Escrituras e somente às Escrituras. Tudo precisa passar pelo filtro das Escrituras. É urgente que o povo de Deus deve assumir essa postura onde a Escritura julga a realidade à nossa volta e não os nossos achismos. Não aquilo que amigos, ou seja lá quem for, tente nos influenciar. É assim que a gente permanece firme. É assim que a gente permanece como um soldado pronto para resistir a qualquer ataque, investida do inimigo, permanecendo firme nas Escrituras. Por isso que os Gálatas precisam ser repreendidos com tanta intensidade. Porque eles não estão guardando o posto como deveriam. Aí Paulo precisa exortá-los, versículo 4. E a exortação é a não se sujeitarem a um jugo de escravidão. O jugo de escravidão que Paulo se refere aqui é eles viverem debaixo da lei de Moisés, querendo guardar todos os seus mandamentos com o objetivo de serem salvos. E é uma escravidão porque é impossível a gente atingir o padrão que a lei exige. E a gente viu em exposições passadas que a lei sequer exigiu isso de si mesma. A lei nunca assumiu para si a prerrogativa de que ela salva. Ela não foi dada por isso. O papel dela foi mostrar a nossa feiura. O quanto nós somos feios por conta do nosso pecado. Mostrar o quanto nós somos miseráveis. Ao mesmo tempo que ela aponta de que nós precisamos de um Salvador. E esse Salvador é Jesus Cristo. É Jesus quem cumpre a lei. É Jesus quem morre para dar vida ao seu povo. Para dar a sentença de absolvido ao seu povo. Somente Jesus Cristo. Mas os judaizantes, aqueles que a gente viu que estavam pervertendo, tudo perverteram a lei também. E Paulo se refere à obediência à lei para a salvação como sendo esse jugo de escravidão. E jugo todo mundo sabe o que é. Aquele pedaço de madeira que se coloca no cangote de 2 bois, e aí eles puxam o arado, precisa ser 2 bois, com condições físicas parecidas, tamanhos parecidos, para o jugo não ficar desigual.
E a ilustração de Paulo é que quem está debaixo da lei de Moisés para tentar agradar a Deus é como se fosse um animal com esse jugo no pescoço, acorrentado a outro animal muito mais rápido, muito mais forte, impossível de acompanhar, e você é ali preso e por mais que se esforce, jamais vai conseguir acompanhar. Não é à toa que o Pedro, em Atos 15, é registrado isso para nós, ele se refere a esse jugo como sendo um jugo que nem os seus antepassados e nem eles também conseguiam suportar. Mas é interessante que no Evangelho de Mateus, Jesus diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é leve, o meu fardo é leve. Os gálatas estavam correndo o risco de abandonar esse jugo suave de Jesus para se enfiarem naquele jugo que eles jamais conseguiriam, que era o jugo da lei. Mas o que torna essa advertência ainda mais chocante é que Paulo diz assim: não se deixem submeter de novo, novamente, a um jugo de escravidão. Isso daqui é, no mínimo, curioso, porque os gálatas eles nunca foram judeus. Eles nunca tinham se submetido à lei de Moisés. Eles eram pagãos, eles eram escravos da idolatria, adoravam tudo que era tipo de Deus. A gente viu que eles eram escravos dos princípios elementares do mundo. Mas por que Paulo diz de novo? Paulo quer mostrar que, no fim das contas, idolatria pagã e o legalismo religioso é tudo farinha do mesmo saco. É tudo a mesma coisa. Ambos são sistemas de escravidão. Ou seja, tanto o judeu não convertido a Jesus, tanto o judeu não convertido a Jesus, quanto o gentil que adora ídolos, estão igualmente debaixo desse jugo de escravidão. As expressões religiosas podem ser diferentes, mas a condição é a mesma. Ambos estão presos e a solução nos dois casos é a mesma. Cristo. Somente Cristo. Porque Cristo nos libertou. Essa é a declaração mais gloriosa do Evangelho. Por isso que Paulo diz aos Gálatas: não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. E se os Gálatas, porventura, aceitassem o ensino dos judaizantes e fossem circuncidados, Paulo diz que duas coisas aconteceriam. Primeiro, versículo 2, Cristo de nada lhe servirá. Por que Paulo é tão enfático? Ele vem dizendo vezes após vezes: acrescentar qualquer coisa à obra de Cristo é negar a suficiência de Cristo. E perceba como o versículo 2, ele é um versículo forte. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. Cristo é o centro do Evangelho e Cristo sempre foi o centro da pregação de Paulo. Ele diz: ouçam bem o que eu, Paulo, eu que fui aí e preguei a salvação pela graça mediante a fé em Cristo, de modo que Cristo se tornou o centro da fé de vocês também. Vocês creram no Evangelho. Vocês não estavam lá no Gólgota, mas eu trouxe o Gólgota diante de vocês. Vocês não estavam lá em loco, mas eu trouxe o Gólgota. De modo que Paulo diz que o Gólgota foi exposto aos olhos dos Gálatas. Antes daqueles judaizantes aparecerem, os Gálatas afirmavam que Cristo era tudo para eles. Mas tudo aquilo que Cristo é e aquilo que Cristo fez perderia todo o sentido se os Gálatas se deixassem circuncidar. A circuncisão, que é algo em Gênesis a gente vê como algo bom, algo dado por Deus como um símbolo maravilhoso, um símbolo do pertencimento ao pacto, mas algo que deveria ser o símbolo daquilo que Deus faz por nós, estava sendo forçado para se tornar símbolo daquilo que a gente faz por Deus. Algo que havia sido originalmente bom, um sinal dado por Deus, sendo tratado como uma obra humana, para que através disso Deus seja agradado, de modo que através disso nós sejamos mais aceitáveis aos olhos de Deus. Por isso que se circuncidar era escolher o caminho da autojustificação, o que automaticamente faz com que Cristo não tenha valor algum. Paulo é muito claro: ou Cristo é tudo para vocês,
ou Cristo não é nada. Manter o caminho da autojustificação e o caminho da justificação pela fé juntos, também não dá. Os Gálatas precisam decidir. Ou eles farão de Cristo o seu tesouro, aquele em quem encontram perdão e realização, ou vão se voltar à obediência à lei para a circuncisão, porque as duas coisas juntas também não dá. Não é possível a gente ter Jesus e alguma coisa a mais. É somente Jesus. É somente Cristo. Quem tenta acrescentar qualquer coisa à obra de Cristo acaba rejeitando a Cristo. No caso dos Gálatas, era a circuncisão. A reflexão para nós é, e no nosso caso? O que eu tenho feito de modo que isso signifique eu acrescentar algo à suficiência de Cristo? Precisamos, meus irmãos, estar convictos dessa realidade, dessa verdade. De que não basta a gente intelectualmente entender de que a suficiência de Cristo basta para a nossa salvação. As nossas ações, motivações, decisões, a nossa vida por completa deve refletir essa verdade. De que Cristo sim é o único suficiente para a nossa salvação. E a gente tem visto no decorrer das exposições que Paulo já falou isso, várias vezes. É legal que quando ele escreve aos Filipenses, ele diz assim, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. Paulo gostava de repetir, de reafirmar verdades básicas da nossa fé. É por isso que ele repete. Porque são coisas que a gente precisa, vezes após vezes, ouvir de novo. E essa é uma delas. Daqui a pouco a gente vai participar da mesa do Senhor. Daqui a pouco a gente vai participar da ceia. E a gente também faz isso com frequência, porque essa verdade também precisa constantemente ser reafirmada para nós. Senão a gente esquece. Senão a gente vulgariza. E a gente precisa constantemente lembrar da morte de Jesus. Que ele morre na cruz para salvar pecadores como nós, para formar um povo para si. Que sem a morte de Jesus, sem a ressurreição de Jesus, não há vida, não há chances para nós, nada faz sentido. E eu preciso crer com toda a minha alma de que Cristo morreu por mim, de que Cristo morreu para perdoar os meus pecados. E eu preciso ser lembrado disso com frequência. Segunda consequência séria que aconteceria caso os Gálatas fossem circuncidados, é que aquele que opta por cumprir um único elemento da lei como meio de justificação se torna devedor de toda a lei. Versículo 3. O problema disso, a gente já viu, é impossível. A experiência humana, as escrituras demonstram que ninguém consegue cumprir perfeitamente a lei de Deus. E ao tentarem se justificar pela lei, versículo 4, eles se separariam de Cristo, cairiam da graça. Será que Paulo está dizendo aqui que cristãos verdadeiros podem perder a salvação e realmente cair da graça? Não, óbvio que não. A gente vai ver isso nos versículos 5 e 6 mais no detalhe. Mas Paulo está falando aqui do ângulo da responsabilidade humana. É como se alguém chegasse para mim ou para qualquer um de vocês e dissesse assim, não creio mais que a salvação é pela graça. Eu creio que sou salvo pelas minhas próprias obras. O que a gente deveria dizer para essa pessoa? Olha, se realmente você adotar esse meio para a sua salvação, você está separado de Cristo. Essa sua decisão é sair do caminho da graça. E se fosse alguém até então exemplar, certamente a gente se perguntaria, caminhava tão bem, ia tão bem, não sei por que agora, repentinamente, tomou essa decisão. É exatamente essa mesma pergunta. É esse mesmo lamento que Paulo faz, aí no versículo 7 ele diz, vocês corriam tão bem. A imagem de um soldado em estado de alerta muda agora para uma corrida. Paulo está dizendo, vocês estavam avançando, vocês estavam progredindo na liberdade do evangelho, mas alguma coisa aconteceu. E meus irmãos, vocês já pararam para pensar, porque há tantos exemplos de pessoas que até começaram bem, mas que depois cederam, foram abrindo concessões. Quantos a gente vê por aí que caíram na armadilha da distração
A gente foi alcançado por Deus, alguns há mais tempo, outros há menos tempo, mas é óbvio que a gente definitivamente não é mais a mesma pessoa, não somos mais quem éramos. E isso é graça. Só que o nosso tempo de caminhada cristã, ele pode sim nos deixar distraídos. E a gente corre o risco de esquecer como tudo começou. Como que foram as coisas lá no início. Com o tempo a gente perde a mania de olhar para o retrovisor da nossa história e lembrar que tudo começou pela graça soberana do Senhor. E aí a gente começa a achar que a gente está bem, porque afinal desenvolvemos para nós métodos, hábitos infalíveis. E esse é o tipo de coisa que nos impede de viver a liberdade do Evangelho. Esse tipo de comportamento é terreno fértil para a gente não continuar mais firme no Evangelho. Sobre os Gálatas, Paulo pergunta, versículo 7, quem os impediu de continuar firmes na verdade? Paulo sabe que quem fez isso foram os judaizantes, mas Paulo quer que os Gálatas também saibam. Paulo quer que os Gálatas saibam que os judaizantes que estão obstruindo o caminho da liberdade em Cristo. E olha o que ele diz no versículo 8, esses judaizantes que vocês estão abraçando como mentores, esses mesmos aí, eles não falam em nome do Senhor. Por mais que eles tenham saído de Jerusalém, chegado na Galácia, dizendo que falavam em nome do Senhor, que eram representantes dos apóstolos, eles não falam em nome do Senhor. E se eles não falam em nome do Senhor, Paulo está dizendo que eles são enviados de Satanás. Que alerta para nós, para a gente cuidar a quem a gente tem emprestado os nossos ouvidos. Quem a gente tem tido como nossos mentores, como pessoas confiáveis para nos aconselhar. A gente precisa refletir se há alguma voz, algum pregador, algum influencer da internet, que hoje todo mundo é especialista em alguma coisa, que está sussurrando aos nossos ouvidos, de que a suficiência de Cristo não é tanto assim, que não tem problema abrir pequenas concessões. Paulo nos chama a gente fazer esse autoexame, se há alguma coisa obstruindo o nosso caminho, se há alguma coisa nos impedindo de correr por Cristo. Talvez a gente faça essa autoanálise e a gente perceba pequenas coisas, coisinhas pequenas que talvez aos nossos olhos são quase inofensivas. Só comecei a seguir tal canal, só me inscrevi em tal coisa, é só isso. Olha só o que diz o versículo 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Causas aparentemente pequenas podem resultar em consequências terríveis. Assim como o fermento que atua de forma silenciosa, de forma progressiva, levedando a massa, pequenas concessões podem nos levar a pecados horríveis. Que verdade preciosa, meus irmãos. Grandes quedas não acontecem do dia para a noite, mas são resultados de pequenas concessões que vão nos moldando, vão nos formando, até que definitivamente a gente cai do precipício. Mas olha só, apesar disso, apesar de tudo isso, olha só o que Paulo diz. Apesar de tudo isso, Paulo sabe que aquele que começou a boa obra vai completar. Versículo 10. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Paulo está convencido de que os que são crentes de verdade, aqueles que são cristãos de verdade, esses vão reagir positivamente à sua advertência, reafirmando que sim, apesar de todos os pesares, eles creem de coração no Evangelho. Como a gente precisa meditar nessa advertência. Não adianta, meus irmãos, a gente insistir no quanto nós somos convertidos. Não importa o quanto a gente afirme que Cristo transformou a nossa vida. Quando a gente decide de que a nossa salvação depende, em alguma medida, dos nossos esforços, medida que a gente decide que, por menor que seja a nossa salvação, para a contribuição da nossa redenção em Cristo, nós estamos automaticamente anulando a suficiência de Cristo.
Gosto do que Calvino disse nos seus comentários de que a menor porçãozinha de contribuição humana é incompatível com a suficiência de Cristo. Por menor que seja a contribuição que você pense ter para a sua salvação, estamos rejeitando a suficiência de Cristo. E aos que são crentes, versículo 10, estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. E no versículo 5, Paulo diz assim: pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é nossa esperança. Paulo está convencido de que os Gálatas vão se alinhar, porque essa fé em Cristo, que foi operada pelo Espírito Santo, ela é irrevogável. Fé essa que gera em nós a expectativa, a esperança de um dia ver a justiça definitivamente concluída. O dia da emancipação final. O veredito de inocentes já saiu no momento da nossa conversão. Mas um dia essa justiça será declarada publicamente. O dia que os crentes no Senhor vão ouvir do próprio Jesus: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Paulo diz que nós aguardamos por esse dia, o dia em que o veredito sairá publicamente. Que verdade preciosa, meus irmãos. Nenhum seguidor de outra religião, nenhum ateu, nenhum agnóstico, nenhuma dessas pessoas tem ideia de onde vai estar daqui 1 milhão de anos. Mas os crentes sabem onde eles estarão. Somente nós, crentes no Senhor, firmados na suficiência de Cristo, sabemos com segurança onde nós estaremos. Não somente daqui 1 milhão de anos, mas por toda a eternidade. Porque Cristo nos amou no amado. Porque Cristo nos aceitou em Cristo. E não há outro caminho, meus irmãos. Não há outro caminho. Não é pelas obras, não é por descendência, como Paulo diz no versículo 6. É somente pela fé em Cristo. Isso faz parte do escândalo da cruz, que Paulo diz no versículo 11. E porque as Escrituras se referem à cruz como sendo um escândalo? Pelo menos 2 razões eu quero trazer aqui. Primeiro, que a cruz é escândalo porque expõe quem nós realmente somos. A gente vê por aí que o homem acredita que ele é essencialmente bom, que um pouco de aprimoramento moral e algumas instruções resolvem todos os problemas. Só que se isso fosse verdade, se todos os problemas fossem resolvidos com uma política melhor, se todos os problemas fossem resolvidos com um pouco mais de educação, com algumas orientações mais refinadas, se fosse necessário apenas uma mera reforma moral, porque Cristo se encarnaria e morreria na cruz. A cruz revela não só o quanto Deus é bom, o quanto Deus nos ama, mas revela a profundidade do nosso pecado, o tamanho da nossa ofensa diante do Senhor. A cruz revela, aquela cruz erguida, mostra o quanto estávamos perdidos sem Cristo. Por isso que ela é a mensagem escandalosa. Segunda razão, que a cruz é escândalo, porque ela afirma que só há um caminho para o homem ser salvo. Em um mundo como hoje, que valoriza a pluralidade, a exclusividade de Cristo é escandalosa. Ela é escandalosa porque ela proclama o único meio pelo qual Deus reconcilia pessoas com Ele. Ela é escandalosa porque aprendemos que Deus revela na cruz o único meio que o Senhor reconcilia o mundo consigo mesmo. E é Cristo. E Cristo somente. Nenhuma outra religião, nenhuma outra pessoa, nenhuma outra, absolutamente nada. Somente Cristo que nos reconcilia com Deus. É por isso que toda a honra, é por isso que toda a glória seja dada exclusivamente ao nosso Deus. Eu quero encerrar com uma aplicação para você que já é cristão e uma para quem ainda não é cristão. Para você que é crente, justificado pela graça, o Senhor conferiu a nós liberdade, a mensagem é clara. Não abuse dessa liberdade, versículo 13. Não abuse dessa liberdade transformando-a em libertinagem. A liberdade cristã não é licença para a gente viver segundo as nossas paixões, segundo os nossos desejos, segundo a nossa
vontade. A liberdade cristã não é para a gente satisfazer os desejos da nossa carne. Não é permissão para a gente viver sem disciplina. Não é permissão para a gente viver sem arrependimento. Não é permissão para a gente viver sem obediência. A mesma cruz que nos liberta, a gente viu que ela também nos constrange. Se fomos libertos do domínio do pecado sobre nós, como que agora, uma vez justificado, poderíamos tratar o pecado como nosso amigo? A graça que te salvou é a graça que também te transforma. E uma palavra para quem ainda não é crente. Talvez um dos grandes impeditivos é exatamente esse escândalo da graça. E é difícil a gente admitir que nós, por nós mesmos, não seremos salvos, mas de que nós precisamos nos humilhar e dizer que precisamos desesperadamente de um Salvador. E esse Salvador, meus irmãos, é somente Cristo Jesus. Essa é a maior e melhor decisão da nossa vida. Como foi cantado, impérios caem de um dia para o outro. A gente tem visto as notícias ontem e hoje. A única decisão, no fim das contas, que importa. Se aqui a gente decidiu por Cristo e viver em santidade, ou rejeitamos Cristo e vivemos segundo a nossa vontade. As duas coisas juntas não dá.